Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e com certeza o Keanu Reeves é um vampirão imortal. Eu sou o Kuro, ou será que não sou? Será que desde que eu não participei do cast do Rei Leão, na verdade a Academia não trocou a minha pessoa por essa que está falando aqui convosco? Será? Eu sou o Léo, e o maior trauma da minha vida foi quando a Jerry saiu das Spice Girls. E eu sou o Roxas, e a verdade está lá fora. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e a aula já vai começar. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as mais bizarras, assustadoras e curiosas teorias da conspiração. Lembrando que esse tema foi uma sugestão de um ouvinte nosso, o senhor Guilherme Andrade. Ele sugeriu pra gente há algum tempo aí, mas a gente, deixou pra fazer agora. Por quê? Por que a gente deixou pra fazer agora, Léo? Você quer a resposta verdadeira ou... É melhor a gente não falar e deixar que eles criem suas próprias teorias em volta disso. Olha, vão ser teorias de conspiração contra a academia. Vocês sabem, né? Vão falar que a academia tava bolando umas coisas. Nossa, atacando a gente outro bolando, podcast. ok. Meu Deus, Tá, você bolando, não dá meu endereço pra polícia. Enrolando, só se for. Mas antes de começar, a gente tem um comentário lá no Instagram do Paulo. Que comentou assim, senhores. Bom, como citaram Final Fantasy Tactics, hoje existe um jogo da Gumi chamado The Alchemist Code, TAC, a sigla, que usou como base o próprio Final Fantasy Tactics para a produção. E agora eles estão em parceria com a Square, onde eles vão produzir um War of the Visions Final Fantasy, que basicamente é esse jogo que ele mencionou, mas com uma roupagem pro lado de Final Fantasy. Ou seja, é como se fosse um remake de Final Fantasy Tactics, que a gente mencionou a gente mencionou no cast de franquias que Morreram. E o jogo vai estrear na versão japonesa no dia 14 do 11, também conhecido como amanhã pra gente aqui tá gravando. Quem tá ouvindo já foi. Mas é feriado, gente, vocês acreditam nisso? E a versão global está prevista para o começo do ano de 2020. Mas ele é um jogo mobile ou tipo PlayStation? Eu já tinha ouvido falar. Eu não lembrei na época, mas já tinha ouvido falar assim. É mobile. Ah, mas é bem interessante saber que o estilo do Tactics está vivo, né? Porque marcou muito. Sim, e é legal porque a gente tava discutindo isso essa semana, né? A gente fez esse cast e já anunciaram outro Puyo Puyo, não foi? Sim. Puzzle Bubble. Sim, é Puzzle Bubble, isso. Olha Academia só. de Nerd tá Ressuscitando. Ressuscitando tudo. Quem sabe a gente não fazendo esse cast falando de teorias da conspiração, semana que vem já estão comprovando algumas aí, viu? Ai, que horror. Na verdade, o Elvis está vivo. Tantã! Ai. Mas eu acho que assim, agora vamos começar literalmente. Obrigado, Paulo, pelas mensagens. O Paulo também tá sentado na primeira fileira ali, né? Os nossos aluninhos de ouro. Eu acho que, principalmente com a internet, né? A gente sempre fala muito disso. Eu lembro quando eu era bem mais novo, e eu ganhei meu computador, uma das minhas diversões era entrar naqueles fóruns de bate-papo e tudo mais. E nesses fóruns você ia entrando em várias sessões ali, né? De bate-papo de jogo, filme, série. Geralmente você conseguia se reunir com várias pessoas ali do Brasil e tal. E foi onde eu comecei depois a conhecer algumas teorias bem bizarras, assim. Na época, teorias mais pro lado de anime, filme, essa coisa. Eu acho que a internet, como ela é essa grande reunião de pessoas, né? O que não falta é espaço para todo mundo bolar os planos mais mirabolantes, né? Sim, e só planos que irão bolar. Eu entrava nesses bate-papo literalmente pra bater papo à toa. Eu não encontrava uma teoria muito louca, não. Mas quem diria que ele ia pro bate-papo pra bater papo, né? Não, com certeza. Roxas ia pro bate-papo, bater papo. Olha só, hein? Quem diria? É porque tinham pessoas que tinham segundas intenções com esses bate-papos. Não vamos entrar em detalhes, né? Então, o que são, né, as teorias da conspiração? Só pra gente começar assim a nossa discussão, abrir a nossa discussão aqui.
As teorias da conspiração são o quê? Assim, como é que a gente pode explicar? É quando alguém pega uma ideia que já existe e ela tenta dar uma explicação diferente para aquilo, né? Que foge do que é considerado comum, normal, e aí criam, às vezes, umas conspirações, assim, até sem fundamento. Eu acho que seria assim: eles pegam um evento, acontecimento qualquer, na vida de um artista, ou alguma catástrofe, qualquer coisa, e eles tentam explicar de alguma outra forma que a mídia ou que ninguém tenha conhecimento. Eles tentam mostrar aquele lado por trás que ninguém viu o que aconteceu, e aí eles começam a utilizar várias provas, tipo, utilizando qualquer fato e por aí vai, sabe? Na verdade, se a gente puxar até pra um lado mais literal, assim, literal não, mas pro lado do dicionário, assim, sei lá, que na verdade é a crença de que existe uma pessoa ou um grupo de pessoas meio que tentando acobertar ou fingir que alguma coisa não existe, acobertar algum acontecimento, tudo mais, do resto das pessoas, né? É só vocês assistirem Arquivo X, vocês vão entender que são teorias de conspiração. Na verdade, é até uma boa falar disso, porque Arquivo X vai bater numa das teorias da conspiração mais famosas do mundo, que é a da Área 51 lá dos Estados Unidos. Que é literalmente aquele lugar onde os OVNIs estão, os Estados Unidos coletou, qualquer coisa de cunho alienígena tá lá guardado, todas as experiências. Teve muito, que deu muito o que falar nos últimos meses, né? Por causa que o pessoal tava começando a querer juntar aqueles grupos pra invadir a Área 51 lá e tudo mais. O então, pior assim, é que eu li que tinham tentado invadir mesmo no dia, né? Teve o pessoal que sim, foi mas foram mesmo. Bem poucas pessoas, assim, parece que desistiram depois. Mas é engraçado, porque teorias da conspiração, muitas pessoas acham que é só pela zoeirinha, só de brincadeira e tal. É aquela coisa fictícia, né? Mas existem alguns grupos de pessoas que acreditam de verdade nessas coisas, né? Em algumas teorias. Então, acabam levando um pouco além do normal, né? Tipo, levam mais a sério do que o normal. E acontece essas coisas que a gente vê acontecendo na vida real de vez em quando, como esse caso da Área 51. Tem gente que dedica sua própria vida, né, a ficar estudando essas coisas. É porque, assim, principalmente a área da física, assim, ela não é uma área que você consegue comprovar todas as teorias. Como assim? Um exemplo muito simples é a própria gravidade. Eu acho que eu comentei com o Kuro, eu acho. Eu não lembro exatamente há quanto tempo aconteceu isso, se foi ano passado, 2 anos, não sei. Teve uma matéria lá que eles estavam comprovando que tinham descoberto as ondas gravitacionais. Um negócio assim, que dava pra medir agora e dava pra comprovar mesmo que existe a gravidade. O que eu tô querendo dizer com isso? A gravidade sempre foi uma grande teoria que explicava tudo e todo mundo aceitava. Mas a gente não tem não tinha, né, uma tecnologia para ir lá e falar assim, a força de gravidade é exatamente assim, assado, porque ela atua assim e tudo mais. E todas as coisas mais do ramo físico que não vem ao caso aqui, porque a gente não é físico, né? E por causa desses termos, essa área sempre é alguma coisa que eles conseguem criar as teorias mais bizarras. Então, eles sempre criam teorias de vida em outros planetas. Vida em Marte é uma coisa que é muito discutida, né? E abrindo essa brecha também de vidas em outros planetas, vida em Marte, outra teoria que é muito conhecida também de conspiracionista e tudo mais é a própria ida do homem à Lua, né? Sim. Muita gente não acredita, né? Fala que são fotos forjadas e, tipo, tem provas pra isso, mas é aquele tipo de prova que não é perfeita, porque como eu posso dizer, era muito antigo, né, a tecnologia na época. Pra ser sincero, eu já conversei com uma pessoa que não acreditava que o homem tinha ido na Lua, que dizia que estudou bastante sobre o aspecto. E um dos argumentos que eles utilizam é que para a ida do homem até a Lua, não sei explicar exatamente, mas digamos que nós não tínhamos material que pudesse suportar a ida, né, nas naves, etc. Suportaria uma viagem até lá, por causa de
radiação no espaço, que o Sol emite, coisas do tipo, tudo mais. E ele defendia firme, assim, sabe? Ele se dizia muito estudioso do negócio. Unhas e dentes, né? Sim, sim. Só que entra naquele aspecto, né? Eu não sou uma pessoa da área de física, então, infelizmente, eu não sei muito bem explicar sobre essas coisas técnicas, assim, de espaço. Mas tem tantas teorias de conspiração, a criação do universo mesmo, que é o Big Bang, tem muita gente que não acredita, fala que é só uma ideia que aceitaram, que é plausível. Tem gente que tem como comprovar, sabe, algumas coisas, mas não dá pra provar 100%, né? Aí o povo já desconfia, traz qualquer desculpa de qualquer lugar que eles arranjam e prova que é mentira, sabe? Assim, pode ser que seja falso? Claro, pode ser, mas a teoria que mais comprova, que mais bate a verdade hoje em dia é a teoria do Big Bang. É porque acho que mexe muito com essa questão da origem do ser humano, de onde a gente veio. E aí isso, pelo menos aqui no Brasil, tá muito ligado a questões religiosas. Nosso país é um país muito religioso, né? Então tá muito ligado à nossa cultura, ligado a essa questão da religião. Então muita gente não consegue desvencilhar, né, de ideias religiosas para acreditar na ciência. Essa é uma das questões também que envolve teorias da conspiração, né? Esse embate entre religião e ciência, fé e ciência, tá sempre ali. São coisas que conseguem andar juntas para algumas pessoas, mas para outras não, né? Então acaba criando esse conflito, principalmente quando se trata da origem, né? Da nossa origem, porque tá envolta em mistério. E tem a ciência aí tentando comprovar, só que existem muitas teorias e ideias e não posso dizer criações, né, gente? Ai, meu Deus, como é que eu falo isso? Não Não sei. criações religiosas, né? Enfim, escrituras religiosas que explicam, né, a origem do ser humano. Os religiosos sempre são muito contra, né, qualquer tipo de explicação a respeito de outros planetas, galáxias e tudo mais. É sempre até complicado, né? Quando ciência e religião discordam em algum ponto sobre alguma coisa, porque é uma conversa que vai longe. E falando de outros universos e outros planetas e tudo, a questão de seres alienígenas também tá sempre em volta aí em teorias da conspiração, né? Porque muitos acreditam que os seres humanos já entraram em contato com ETs, mas os governos escondem essas informações não podem vazar para as pessoas, porque senão isso criaria um pânico generalizado. É da onde surgem até as teorias da Área 51, aqueles ETs de Varginha, ETs de não sei o que sempre aparecem. Gente, existem grupos de pessoas que focam seus estudos em alienígena, em OVNIs, UFOs, né? Hoje em dia existe uma área de estudo, né? Bem dizer, em volta disso. E a própria mídia, né, incentiva de certa forma esse imaginário coletivo, né? Sempre trazendo aí filmes com essa temática. Por exemplo, MIB, Homem de Preto, retrata justamente isso, que na verdade o governo sabe a existência de alienígenas e tudo mais, e aí existe um grupo de pessoas só para manter as relações com os alienígenas e esconder do resto da sociedade, né, que são os Homens de Preto. Uhum. Então é algo que já existe desde muitos anos e é sempre falado, conversado, brincado, por alguns lados de pessoas acreditado ou não. Então é algo que recorre muito na sociedade, né? Se você pegar principalmente nos anos 90, assim, que você tinha daqueles programas sensacionalistas, né? Estilo Ratinho da vida, assim, que pegava caso de chupacabra, lobisomem de não sei na onde, e publicava vídeo ou foto, alguma coisa do tipo, e ficava lá o programa inteiro pra não contar coisa alguma, sabe? Sim, usando aquela foto que é pessimamente editada, assim, que você não enxerga quase nada. O próprio Gugu também fazia isso, né? Eu acho que teve um programa do Gugu que ficavam contando essa história do chupacabra aqui no Brasil. Eu era muito pequeno na época, devia ter uns 8 ou 10 anos, sei lá. Mas tinha muito, né, dessas histórias de bicho. Era muita história de bicho que aparecia sem o sangue no corpo morto, sabe? Realmente, falavam que existia casos disso, mas depois foi sendo comprovado, né, com o tempo.
O brasileiro, ele, como eu já comentei, ele é muito religioso, mas também muito supersticioso. Então, quando aparecem essas figuras, chupa-cabra, ET Bilu, essas coisas da TV, assim, que a TV... Não sei se a gente pode falar que a TV cria ou ela só utiliza de coisas ali que já estão rolando nas comunidades locais, mas a TV amplifica isso e realmente, gente, essas coisas no Brasil fazem muito sucesso. As pessoas param para assistir, param para comentar, e chupa-cabra é uma coisa que cresceu tanto que até em anime eles mencionam chupa-cabra. Chupacabra. Muito, muito doida, né? Onde isso foi chegar, né? Essas coisas loucas que o brasileiro cria. Menção propaganda. Inclusive, no Yu-Gi-Oh! Tem uma carta que chama Danger Chupacabra. E literalmente é o chupacabra brasileiro, um bicho verde com a língua grandona, sabe? É uma coisa muito engraçada, sabe? É muito, muito bizarro, cara. E ainda falando nessas ondas aí mais pro lado alienígena falando, eu acho que das teorias da conspiração, assim, do lado alienígena ou espacial, existe uma que é a mais famosa atualmente. Tem até vários grupos aí. Esses dias, por um acaso, eu encontrei, tem um grupo no Twitter de seguidores disso daí. Eu acho que você pode dizer que tem grupos espalhados ao redor de todo mundo, né? Exatamente, já que eles são os que acreditam na Terra plana, né? Gente, mas não é verdade? Então, vou falar, não é teoria, isso é verdade, né, Digão? Ai, gente, olha, essa é uma das contraculturas, assim, que eu acho mais bizarras, porque essa teoria tem ganhado tanta força ultimamente que me dá até um pouco de medo, sinceramente. Essa teoria, ela se divide, né, em duas categorias. Os que acreditam que a Terra é só plana e pronto, e os que acreditam que a Terra é plana porque ela é uma nave espacial que está levando a gente para algum lugar. Essa segunda teoria. É que, na verdade, os mais sérios, assim, entre aspas, sempre acreditam que só a Terra é plana e tudo mais. Aí tem todas aquelas outras teorias mais meio que na zoeira mesmo, que aí esse negócio de nave espacial, que a gente tá em cima de uma tartaruga ou um bicho gigante, sabe? É porque, assim, eles fizeram um bolo, né? Aí veio outra galera e resolveu tacar uns negócios diferentes em cima do bolo, entendeu? Sim. Um glacê, Os produtos diferenciados. Os produtos. Gente, que cast perigoso. Mas assim, o mais legal da Terra plana pra mim, gente, é aquele meme dos dinossauros, que quando o meteoro caiu, ele balançou a Terra, assim, aí os dinossauros caíram pra fora da Terra. E isso não existem mais. É melhor que eu vi a Terra plana. Um quadrinho disso. Eu vi um quadrinho disso, eu morri de rir, eu falei, gente, não é possível. Sabe qual que é o problema dessa teoria da Terra plana? Além de ela ser totalmente errada? Mas... Me desculpa se você que tá ouvindo a gente, você acredita nisso, é difícil. Mas o grande problema é que, assim, você vai conversando com uma pessoa que acredita nisso. Eu já presenciei essas conversas. Não ao vivo, porque eu não conhecia ainda um terraplanista. E você vai conversar, a pessoa vai dialogando e tal. Chega num certo momento que o argumento acaba, porque não tem mais pra onde elevar a conversa, entendeu? O problema é que a maioria das conversas é basicamente, olha, a gente não acredita nisso da ciência. É isso que eu ia falar. Mas Chega num a certo gente, não momento que tem, ele desiste. a gente não tem explicação para como isso realmente funciona, mas é desse jeito que a gente tá falando, não é do jeito que a ciência explica. Sabe? É isso. Então... E aí você fica, então, não, beleza. Né? Se você tá falando, né, o que eu posso fazer? E aí existem umas vertentes, aliás, eu acho que a maioria delas, na verdade, acredita que, na verdade, o governo tenta esconder isso da população, né? E a própria Antártica, na verdade, a Antártida é o muro, né? Que é como se fosse o extremo do mundo, os extremos, né? O Polo Norte e o Polo Sul. E a Antártica. E a gente não consegue passar das muralhas lá, e por isso que o pessoal do governo fica lá, tem postos do governo, da ONU e tudo mais, do governo americano lá nos extremos e tal, pra não deixar as pessoas passarem. Nossa, tipo... Avisa que Game of Thrones já acabou, por favor. Então, é o que eu fico pensando, Nossa. tipo, quem tá do outro lado, na verdade, são os Selvagem. White Walkers. É porque esses lugares no mundo não é um simples lugar que você pode pegar seu aviãozinho e ir lá e pronto, né?
E aí, por causa disso, né, ser um lugar que você pode simplesmente ir, vira essas teorias malucas, assim, e é uns negócios, cara, que... Eu não lembro se foi com você, Digão, que eu até comentei dessa teoria da Terra plana, que eu perguntei, por que os aviões geralmente voam pro lado direito? Aí eu não lembro, acho que não foi você, eu não tenho certeza. Mas aí me explicaram, porque os ventos do nosso planeta para um lado são mais fortes que o outro. Por isso que os aviões têm tendência a ir para um lado. Só que os terraplanistas falam que a gente só vai para aquele lado porque do outro lado não tem planeta mais. Aí eu fiquei, mas espera, como que a gente volta pra cá então, se a gente só pode voar pra um lado? Espera dar a volta. É muita coisa, é muito complexo. São teorias que é difícil até de você conseguir. Eu acho que a gente fosse falar de Terra plana, assim, daria praticamente um cast só pra isso. Porque tem muita coisa pra falar, tem muitos estudos em cima disso, pros dois lados, sabe? Ai. Se você tá ouvindo a gente e você acredita que a Terra é plana, manda pra gente seu argumento, por que a Terra é plana, por que você acredita nisso, porque deve ter uma coisa... Quem sabe a gente não convida pro cast, né, pra discutir realmente. Se você tiver argumentos, se você for uma pessoa que aceita conversar, manda pra gente um e-mail aí, ou comenta, que a gente te chama, a gente te convida pra você dar uma aula pra gente sobre Terra plana. Aí é você que vai ser o professor, nós vamos ser os alunos. Eu tô de boa. Ô, Léo. Eu tô bem de boa. Pode chamar. É porque depois de uma certa idade é difícil aquele dia assimilar novos conceitos, né? É verdade, né? O Léo não tá mais nessa idade de aprendizado, né? Nossa, que Tá só na aposentadoria agora. Ai, quem dera. Vem aposentadoria. Agora ninguém vai mais aposentar. A reforma passou. Mas vamos lá. Continuando nessas teorias mirabolantes, uma teoria que eu gosto, né? Que eu acho muito interessante, que ela é abordada numa das franquias que eu gosto muito de jogos, que é a teoria dos Illuminati. Vocês conhecem essa teoria? Sim. Essa teoria é bem assustadora. Eu tô iluminado, tipo. Amada? Vocês viram? As teorias de conspiração estão atacando a academia, gente. Os Illuminati estão atacando a gente. Acho melhor a gente mudar de assunto. Gente, muda de assunto. Uma pessoa vai mexer com formiga na boca amanhã da academia. Inclusive, a teoria dos Illuminati ela é uma teoria que se conecta com várias outras teorias da conspiração, né? Porque, resumindo tudo, os Illuminati seriam um grande grupo que controla tudo que acontece no mundo. É eles que dominam a bagaça. E esse grupo meio que existe no universo lá de Assassin's Creed. Eu não vou contar o que acontece, porque é muito jogo pra ficar contando história, né? Então, depois vocês procurem aí. Deve ter um vídeo na internet. Explicação mais fácil, né? Porque é muito jogo pra contar história. Mas tem até aqueles símbolos, né? O olho que tudo vê. Eles usam essa teoria dos Illuminati em várias animações, séries. Inclusive, Doctor Who teve um especial com 2 episódios só de Illuminati, sabe? E é muito divertido. Sim, inclusive, eles têm livros, né, famosos que saiu até filme, né? Que é o Código da Vinci, as continuações. Então, é um assunto que já foi muito explorado, eu acho, na mídia. Illuminati, essas organizações secretas, assim. Elas existem de verdade, todas, ou boa parte dessas organizações que eles mostram, e estão fortemente ligadas com maçonaria também, que é outra que já deu o que falar na mídia e tudo mais. Existem diversas teorias conspiracionistas com eles. O próprio Demolay também, que é uma organização um pouco menor para jovens de 12 a 21 anos. Eu, como alguém que já participou de uma dessas ordens, eu posso falar que... Eita, nós! Vá, pô! Revelações da academia. 90% dessas coisas que aparecem na mídia realmente é extrapolação. Porque, no geral, acabam sendo apenas realmente ordens filantrópicas mesmo, sabe? E é até engraçado você ver esse tanto de coisa, porque... Desde pequeno você já imagina que tem todas essas coisas místicas e tudo mais, né? Mas não é. Realmente é aquele tipo de coisa que é a mídia extrapolando, assim, a arte extrapolando. Eu acho que uma das coisas que deixa a maçonaria, assim, com esse ar misterioso é justamente
por ela ser uma organização Fechada, né? fechada. E aí dá essa ideia. Já que não é uma coisa pública, já que não é uma coisa que todo mundo pode ver, tá fazendo alguma coisa errada. Tá rolando alguma Sim, coisa sim. estranha Não, ali. e é fato, tem fatos históricos que comprovam. De fato, a maçonaria, Illuminati já estiveram envolvidos em vários acontecimentos históricos, né, antigamente, mas nada do nível de, estão conspirando junto com o governo para esconder não sei o que, sabe? A maçonaria já foi um grupo bastante perseguido também, historicamente, né? Os Illuminati já acho que já, assim, não sei dizer. Porque Illuminati já é considerado algo mais místico e, tipo, Só que assim, o engraçado dos Illuminati é que assim, existem muitas pessoas que realmente acreditam nisso. Eu vou contar assim, uma experiência que eu tive, que eu trabalho numa escola com crianças, né? O Léo é dos Illuminati? Ai, Digão, se eu fosse dos Illuminati, eu tava riquíssimo, mon amour. Mas assim, eu trabalho numa escola. E aí, teve uma criança que levou um folhetinho de igreja evangélica, sabe? Uhum. E aí, nesse folhetinho, falava dos Illuminati, assim. Falava que era essa organização que controlava a TV, controlava os artistas, né? Que tinha como objetivo dominar o mundo. Então você vê que existem alguns setores da sociedade que realmente acreditam nesse tipo de coisa. E aí você entra no YouTube, vai procurar coisa Illuminati, a gente tá cheio de vídeo de teoria Illuminati, assim. E eu não consigo entender se é de zoeira ou se realmente tem gente que assiste aquilo e acredita nas coisas Eu acho que estão sempre nos tem. vídeos. Tem, Léo. E Sempre tem. sim, por ter um pessoal que é menos, assim, estudioso, sabe? Não conhece muitas coisas. Quando você vê uma teoria dessas, você começa a encaixar com coisas na sua vida, sabe? Com acontecimentos. E você vai passando a acreditar de verdade, sabe? Tem pessoa que passa a acreditar e começa a espalhar, porque tá tão firme naquilo, naquela realidade, que ele começa a divulgar aquilo como total razão. E vai se tornando algo viral. Sim. Mas é engraçado, porque essas próprias ordens, pelo menos a maçonaria eu demolei, eu não sei Illuminati, porque eu acho que nem tem aqui no Brasil, não tenho certeza. Eles têm reuniões abertas, que qualquer pessoa pode ir lá para assistir. É claro que não são todas, só algumas por ano, mas a pessoa pode ir lá assistir, realmente não são nada demais, no fim do dia são apenas ordens filantrópicas, e que a maior parte do tempo o objetivo realmente é reunir para fazer doações, ajudar realmente a sociedade ali da onde eles convivem, né? Aquela ordem específica. Mas é muito engraçado o quanto as coisas saem do controle, né, no imaginário da população. Não, é umas coisas muito absurdas. Por exemplo, tem uma teoria que aquele atentado do 11 de setembro foi uma coisa forjada pelos Illuminati, junto com o governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos é do Illuminati também, sei lá, pra... Assim, sabe, é uns negócios muito, num nível muito pra cima, sabe? Beira filme de suspense de Hollywood. Essa teoria do 11 de setembro, aliás, só fazer um parênteses aqui, porque eu preciso falar isso, gente. Em 2020, 11 de setembro de 2020, estreia Sailor Moon Eternal. Olha a data que eles escolheram pra estrear o filme de Sailor Moon. Que coisa estranha. Mas, enfim, voltando. Tão estranho quanto esse comentário, mas... Voltando, essa data, assim, essa teoria, na época, assim, um pouco depois, né, ela ganhou muita força na internet. Eu lembro que até eu acreditava, gente. Falava, nossa, foi eu George ia falar que eu Bush. também cheguei a acreditar, mas eu não sabia da parte do Illuminati, que o Digão falou. Conhecia que era uma conspiração do governo mesmo contra o país, porque gerou lucro em alguns pontos, sabe? Tinha um papo desse sobre uma dívida dos Estados Unidos, uma coisa assim, eu não me lembro. É porque o assim, exato. ó, na época, o que essa teoria da conspiração que eu li é que os Estados Unidos utilizou isso para poder forjar uma guerra lá no Oriente Médio, para poder ir lá e explorar o petróleo de lá. Então ele utilizou o 7 de setembro, 11 de setembro, gente do céu, 11 a de memória setembro. tá aquela beleza. É a idade. Utilizou esse fato para poder abrir a guerra lá contra o Oriente Médio e dominar aquela área. Então, assim, se você for pensar, faz sentido, gente. É crível até, né? Então, é igual o Roxas falou, você vai vendo essas teorias, vai encaixando, assim, algumas coisas e fala, Sim. É aquele tipo de coisa que, principalmente essas mais puxadas pra
realidade, né, vamos pôr assim, são fáceis de acreditar, e se você não vai atrás, assim, mais a fundo, você realmente acredita. Ou às vezes, justamente o contrário, né? Justamente por você começar a ir a fundo, você vai cavando mais aí no buraco e aí que você não sai mais, né? Não, é viciante esses negócios aí. Isso aí é verdade. Sim, é o tipo de coisa que às vezes, sabe, chega a ser absurdo e. É que nem vocês falaram, sabe? Uma pessoa vai contando pra outra e aí começa até às vezes na zoeira e tal, e aí de repente vai zoando, falando, até que quando você vê, todo mundo está acreditando mesmo. Vira aquele telefone sem fio, né? Sim. Que é a melhor explicação pra isso. Às vezes essas teorias elas começam de algo muito simples e conforme vai passando o tempo, aquilo vai aumentando e vai virando um negócio desproporcional, sabe? Tanto é que os Illuminati, igual eu falei, eles utilizam essa base aí na franquia dos Assassin's Creed. A Madonna tem uma música que chama Illuminati, que ela fala justamente disso. Sempre, né? Mas sempre. A mídia sempre tenta se aproveitar disso, né? Porque é algo que tá bombando geralmente no momento, alguma teoria, alguma coisa, então eles tentam ganhar em cima disso, né? Fazendo algum jogo, algum filme, alguma coisa em cima pra tirar dinheiro. Mas a gente é academia de nerds e eu acho que cada um aqui deve ter preparado, assim, deve ter aquela teoriazinha no fundo do coração relacionada a algum assunto mais nerd ou não. Tan, tan, tan. Vou começar, hein? A melhor teoria existente. Acho que não tem ninguém que você chega e fala: o que você acha do monstro do Lago Ness? Acho que ninguém pode falar: ai, nunca ouvi falar. É impossível hoje em dia uma pessoa falar que nunca ouviu em algum jogo, filme, seja lá onde for, monstro do Lago Ness. Ai, gente, eu amo essa. É até algo muito utilizado em desenhos e séries. Sério, sim. Cara, eu acho muito legal. Tipo, é uma das minhas preferidas, assim. Porque é uma teoria inofensiva, né? Tipo, e é algo que eu sempre gostei, né? Que mexe com dinossauros, né? Criaturas místicas e tal. Então, é uma teoria que desde que eu era pequeno eu sempre achava impressionante, sempre gostei bastante. Então, eu também sempre gostei muito. E assim, eu acho que tem motivos pra existir criaturas que a gente não conhece no nosso planeta. Todo ano a gente descobre novas espécies de animais, das coisas. Por que não pode existir um monstro, assim, não tão gigante como eles falam, né? Mas um monstro, assim, meio dinossauro em algum lugar do mundo. Ou no mar, ou num lago, sabe? A gente sempre vê criaturas, principalmente criaturas marítimas, né? Porque a gente não conseguiu explorar o mar todo, né? Principalmente as áreas mais profundas. A gente sempre vê criaturas novas surgindo. Mas o monstro do Lago Ness é muito... eu não sei. Eu acho que ele foi se transformando tanto, assim, que hoje ele virou até uma coisa fofa. Vocês já viram aquela concha de tomar sopa? Que aí você coloca assim, aí fica o monstro do Lago Ness saindo da concha? Não é de tomar sopa, Léo. É de colocar na panela, assim, panela de pressão, essas coisas, né? Também, mas tem eu a não concha comi isso, de gente. pegar... tem a concha de pegar a sopa. É que tem vários acessórios pra cozinha. Tem coisa de colocar chá, que você coloca o chá, assim, dentro da água, aí sai a cabecinha do monstro, assim, pra fora. Sim, é muito legal. O monstro do Lago Ness, ele aparece também no Phoenix Wright, em um dos casos. Quer dizer, não é o monstro, né? Mas eles acham que é o monstro do Lago Ness. Então, tem referência do monstro do Lago Ness aí pra todo lado no universo pop. Ele aparece bastante também em vários episódios do Scooby-Doo. Sim. Falando em Scooby-Doo, saiu o trailer novo do filme. Eu assisti, olha que eu não vejo trailers, eu assisti porque eu fiquei muito curioso e parece que vai ser uma animação muito boa ano que vem. Mais um comentário aleatório que só rola aqui, só. Né? Teorias mais pro lado nerd, a que eu mais gosto é aquela do Matrix. Que, na verdade, a gente tá na Matrix, assim, vivendo. E, na verdade, nós somos... É exatamente Matrix, sabe? Nós somos baterias aí sendo utilizadas por alienígenas na produção de alguma coisa e tal. E que tudo que a gente tá vivendo nesse exato momento é uma ilusão. Mas aí entra ali no loop infinito, porque se a gente tá numa Matrix e cria uma Matrix, a Matrix vai criar a Matrix e cria a Matrix. Mas a gente não tá na Matrix criando uma Matrix, a gente só tá na Matrix, só isso. Mas a humanidade criou a Matrix. O Morpheus nunca apareceu pra vocês
com as pílulas? Pra mim ele já apareceu. Ai, para. Tá me dando... Eu escolhi vermelho, porque eu gosto mais de vermelho, né? Nossa senhora. Mas, gente, essas teorias são muito legais. Eu fico pensando assim. Nossa, dá um frio na barriga. Sou muito sincero, eu gosto. Acho que pelo fato de eu gostar tanto de Blade Runner, essas coisas assim, ficção científica, eu fico lendo muita coisa a respeito de viagem no tempo, assim, sabe? Então, de vez em quando aparecem algumas teorias também. Tipo, há um tempo atrás surgiu uma que os Estados Unidos estava bolando alguma coisa de viagem no tempo e o projeto chamava Pegasus. Não sei se vocês leram na época. E aí eu já fiquei, nossa, será? Porque você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Embora você não bote fé nenhuma, você fala, não, mas vez, né? Acho que a curiosidade da gente também sobre alguns temas mexe com a gente. Falando em Volta ao Tempo, existe aquele caso do John Titor, né? Exatamente. A minha teoria favorita é essa, de viagem no tempo. Uma pessoa sobre o nome de John Titor postou nos fóruns aí na internet, lá para 2010, 2001, não me lembro agora o ano, falando que ele voltou do futuro, tudo mais, que ele era um militar americano, viajou no tempo, e ele tinha que falar com não sei quem e tal. E, tipo, na época, criou um certo alvoroço, né? Outra coisa que explodiu, assim, na mídia na época, e aí ele descrevia como... Ele dava umas descrições meio vagas de como viajar no tempo, na verdade, o que era preciso e tudo mais. Criaram várias discussões na época na mídia. Inclusive, existe uma novel / anime, né, que usou isso como um tema meio que central, quase, né, que é o Steins Gate. Muito bom, muito bom. Que é muito bom, inclusive, nós da academia aqui que assistimos recomendamos. Mas é outra coisa que é outra teoria da conspiração que já é bem antiga até também, era dos inícios aí do início da internet. E já prova, assim, que, tipo, desde quando a internet estava engatinhando, né, ela já era usada como uma ferramenta para disseminar, né, desinformação ou disseminar brincadeiras, assim, teorias e tudo mais. A internet ela é uma ferramenta muito poderosa, principalmente para disseminar mesmo essas teorias da conspiração. Então eu vou falar da minha favorita, que inclusive já chegou até na portadora tipo assim, da notícia, né? Da figura central da notícia, que é a teoria da conspiração de que a Avril Lavigne morreu e foi substituída. Foi o seguinte, a Avril, ela ficou muito famosa, né? Ela estourou muito. Ela tinha aquele estilo roqueirinha, skatista e tal. Na época que todo mundo ouvia Avril Lavigne. Ela ia meio que contra a cultura pop da época, que eram as meninas mais sensuais, que dançavam muito e tal. Então ela ia para um outro caminho. Daí, depois do segundo... E ela fez muito sucesso, né? E aí, depois do segundo álbum dela, ela tava muito triste, muito depressiva. E aí, ela acabou se suicidando. Só que, pra não perderem, né, o grande sucesso da gravadora, o empresário da Avril... Esse empresário, inclusive, ele era jurado do American Idol. Ele resolveu, então, pegar uma outra menina que era muito parecida com ela e colocar ela no lugar da Avril. Essa menina tem até nome. Ela se chama Melissa. E assim, essa Mas, Léo, ela é da pracinha? Nossa! A Melissa é da pracinha. Oh, meu Deus. A Melissa da pracinha, do vídeo do cachorrinho, Léo. Ai, Jesus amado. Então, pessoal, os ouvintes devem ter tipo, what? Voltando, Brasil. A Melissa, então, tomou o lugar da Avril. E aí, essa teoria é tão bem feita, porque aí tem toda uma linha temporal de quando a Melissa entrou. E aí, assim, realmente houve uma mudança grande de estilo da Avril, né? Ela passou daquela menina roqueira para uma menina que usava mais rosa, mais patricinha e tal. Então teve uma mudança grande de estilo. Nessa época, a Avril continuou fazendo bastante sucesso, só que além da mudança de estilo musical, teve uma mudança na altura dela, teve uma mudança no nariz dela, e o mais importante de tudo, teve uma mudança no timbre de voz dela. O normal num ser humano é quando ele vai ficando mais velho, a voz vai ficando mais grave. E da Avril foi ao contrário.
ela, quando era mais nova, quando ela era a verdadeira Avril Lavigne, ela tinha a voz grave, mais puxada pro grave. E aí, quando ela foi substituída, a voz dela ficou mais aguda. E realmente, assim, depois do terceiro álbum, a voz da Avril se tornou mais aguda mesmo. E ela canta de um jeito diferente, né? Ela usa um timbre diferente de voz para cantar. Então aí, tudo virou motivo para fortalecer essa teoria da conspiração. Cara, E aí? confie no Léo pra saber em detalhes minuciosos da teoria da conspiração da Avril Lavigne. Não, calma. O pior de tudo é que o Léo acredita na teoria, gente. Porque ele tá afirmando. Para! Mas o pior de tudo, gente, é que já chegaram até a perguntar para a própria Avril Lavigne sobre essa teoria. Olha que coisa mais bizarra, gente. Eu acho isso muito, muito sem noção, assim. E aí, realmente, perguntaram para ela deu risada, tudo, né? Falou que não é nada disso e tal, obviamente, né? Mas, assim, essa teoria, ela é muito bem criada. A pessoa fez, tinha um site, eu não sei nem se esse site ainda existe, mas era páginas e páginas de prova, assim, que a Avril realmente tinha mudado, o jeito dela escrever as músicas tinha mudado, tudo. Assim, nossa, Não, olha. e é o tipo de pessoa fanática que vai atrás, né, stalkeia a artista pra falar, nossa, hoje ela almoçou no restaurante tal, ela estava almoçando, ela usou o braço direito no lugar do esquerdo pra fazer tal coisa. Geralmente é a pessoa que chega nesse nível, né? Mais uma prova de que realmente ela foi substituída. Esses caras é muito perigoso, velho. Esse pessoal dá o medo, famoso assim. stalker, né? É obsessão, né? Foto, Sim. por um reflexo, eles conseguem achar a casa da pessoa. É tipo, é umas coisas absurdas e são reais, sabe? Tem aqueles stalker que... Teve uma pessoa que postou uma foto, eu não vou lembrar o nome de artista, que eu sou péssimo com o nome. Tava usando um óculos aí, falou que ela tava de férias. Aí pelo óculos bateu o reflexo de uma árvore e um pedaço do portão. E a pessoa achou a casa, de verdade. Acontece. Meses passados. Alguns meses atrás, uma idol lá no Japão. Um stalker, descobriu aonde ela estava, onde ela morava, não me lembro, com base no reflexo na íris dela. Pra você ver o nível que o cara chega numa foto que ela postou. Jesus, e aí foi atrás da moça. Então, tipo, infelizmente a gente fala aqui brincando das teorias de conspiração, mas essas coisas de gente obcecada acontecem. Não é algo legal, né? Mas infelizmente a sociedade tá nesse nível hoje em dia, né? Com os artistas acontece bastante, né, dessas teorias bizarras, assim. Tendo o Keanu Reeves, que foi que eu citei na frase, né, que eles acham que ele é imortal por causa de um quadro de sei lá quem. É mais de um, né? São uns 2 ou 3 quadros que parecem o Keanu Reeves, assim, e são quadros antigos, né? Então o povo fica zoando que, na verdade... E o Keanu Reeves, tipo, já faz muitos anos que ele tá com a mesma aparência, praticamente. Ele envelhece bem, né? Ele tem 55 anos, mas não parece. Então o povo fica zoando que na verdade ele é um vampiro milenar aí, por isso que eles têm esses quadros que parecem com ele e ele não envelhece e tal. Mas diferente, ele não... Ele é muito de boa, né? Então... Sim. Ele não se estressa com nada, ele leva no outro plano. Cara, eu já vou puxar pra uma de jogo que eu acho muito bizarra. Inclusive, um disclaimer aí, que essa é um pouco mais pesada, essa teoria da conspiração, né? Que é de Pokémon com Lavender Town. Que começou como uma creepypasta, que pra quem não conhece, é aqueles contos que colocam na internet, que são contos meio darks, assim, para deixar as pessoas com medo mesmo, assim. Geralmente pegar algum desenho, alguma coisa inofensiva e fazer um conto meio dark com base nele. Então começou com uma creepypasta de Lavender Town, porque lá é um cemitério dos Pokémons, tudo mais, dentro do jogo e tal. E com o tempo, alguns usuários foram adicionando coisas na história e acabou se tornando uma teoria de conspiração mesmo. De que, na verdade, as músicas de Lavender Town, eu nunca vou conseguir falar esse nome de primeira, que as músicas de Lavender Town, ela tinha algumas frequências a mais na música que causavam o público entrar em histeria, ou ficar nervoso, ou começar a se machucar e tudo mais. E aí a primeira versão de Pokémon lançou com essa frequência a mais na música, causou algumas crianças japonesas a sumirem, a se machucarem e tudo mais, aparecerem. E aí eles fizeram um recall junto com o governo,
e eventualmente trocaram, né, a frequência e tudo mais para uma frequência normal e voltaram a comercializar os primeiros jogos de Pokémon, do Red e do Green. E aí fizeram tem todo um estudo, né? O pessoal começa a levantar dados e tudo mais das crianças que foram desaparecidas, de gente que trabalhou na Game Freak, que vazou as informações e tudo mais, pegar os áudios e abrir eles, modificar e ver que tem coisas a mais mesmo, sabe? Tipo, o povo viaja na maionese, né? Certeza. Inclusive, você falou de música e teorias, tem uma brasileira, né, que tem uma teoria muito divertida. O Léo deve adorar essa teoria, que é a Xuxa, né? Que ela vendeu a alma pro capeta. E que se você colocar... Como é que é o negócio do disco lá? Você vira ao contrário? Fala ao Colocar o disquinho da Xuxa ao contrário. Mostra ela saudando. Sim. Que, inclusive, ela fez uma piada numa propaganda de Stranger Things, né? Que fizeram aqui no Brasil, junto com a Netflix. Que um dos meninos... É o Will? Ou era um dos outros meninos? Liga pra Will. ela. Não, é a mãe, né? Não é. A mãe do Will. Manda uma cartinha, assim. Ajuda, Manda uma cartinha pedindo ajuda. E aí ela zoou, né, nesse comercial. No final, assim, falando... Ei, agora vamos voltar à programação normal. Quem quer ouvir o meu áudio ao contrário e tal? Tem a Xuxa... boneca da Xuxa também. Nossa, é verdade. Essa é uma lenda urbana brasileira. Muito brasileira, gente, essa. As da Xuxa e do Fofão. Ótimas. Que tinha a faca dentro, assim. Nossa, macabro demais. Mas realmente, essa da Xuxa, né, dessa questão da Xuxa aí, ela já falou em algumas entrevistas que ela se incomodava muito com isso antigamente, porque ela ficava muito chateada e tal, só que hoje em dia ela já vê de outra forma, né, ela já vê isso como piada, até porque ela já tem uma carreira consolidada, não é qualquer boato desse que vai, né, desmoralizar a carreira dela, mas na época ela se preocupava muito, não gostava de ouvir as pessoas falando desse tipo de coisa. Só que hoje em dia, né, como o Kuro falou, ela já até utiliza como piada, né, brincadeira. É que na época que a teoria dela ganhou mais força foi quando começou a ter internet no Brasil também. Então foi a época que ela teve a Sasha, sabe? Aí o pessoal falava que ela teve a Sasha por causa disso, sabe? Que ela já tinha tentado ter filhos várias vezes e não conseguia. Aí ela teve que fazer o pacto pra ter a filha, entendeu? Aí Jesus, entra naquele caso... E o pessoal vai juntando, sabe? O pessoal mais novo, época do Orkut, era cada comunidade, cada bizarrice que você via e conspiração que você via por parte das comunidades, que era um negócio bizarro. Só adiciono com scrap. Tem que estar pouco todo dia. Scraps lidos, respondidos e apagados para evitar problema. Léo, deixa um depoimento pra mim hoje. Só se eu for ficar no topo. Vai ter que ficar mandando depoimento todo dia, então. Gente, o Orkut era muito bom, né? Que saudade do Orkut. Eu acho que é mais nostalgia falando. Pode ser. É porque hoje a gente vê o Facebook, aí você fala, putz, saudades do Orkut. Mas acho que a gente pode falar, assim, de uma também, já que o Kuro mencionou Pokémon, a gente pode falar de outra que é relacionada ao anime de Pokémon, que é aquela teoria de que o Ash morreu no segundo episódio, não sei. Não lembro que episódio foi, no primeiro ou no segundo. Naquele ataque dos pássaros, não lembro se é Fearow ou se é Spearow. Heroes no primeiro episódio, Léo. Então, ele morreu não, né? Ele está em coma. E tudo que a gente vê do segundo episódio pra frente no anime de Pokémon é o coma do Ash. Por isso que ele vive num mundo feliz, em que ninguém precisa trabalhar, em que ele não envelhece e... Ai, gente, essa teoria é tão errada em todos os sentidos possível. Cara, mas é até engraçado porque, tipo, você para pensar e você fica, então realmente é por isso que ele não envelhece. Eu lembro que quando eu li essa teoria pela primeira vez, eu falei, nossa, essa pessoa realmente teve uma ideia muito, muito boa, porque... Mas o Pokémon, por ser uma franquia tão antiga e também tão lucrativa, né, tão grande, né, é a franquia que mais lucra no mundo, basicamente, o que não falta são teorias de conspiração, né. Existe outra muito legal também, que é que o mundo de Pokémon, na verdade, se passa num mundo pós-apocalíptico. Porque no primeiro jogo, tem esses detalhes que você falou, né? A maioria das pessoas dentro do jogo são velhos, mulheres e crianças. Não existiam muitos homens adultos, principalmente nos primeiros jogos. E tinha várias nuances dentro do jogo. Um dos personagens falando que
ainda bem que você tá se tornando forte e tal, você tem potencial pra ser um campeão, não sei o quê. Eu lembro, lutando contra você, eu lembro da época da guerra e não sei o quê. Então, tipo, tem várias coisinhas bizarras que você vai ligando, assim, que dá uma certa... deixa, de certa forma, plausível algumas dessas teorias, sabe? Posso citar uma teoria da conspiração do universo de Batman? Mas é claro, se não tiver Batman, não tem Digão. Eu não sei se seria uma teoria da conspiração, né? Mas os leitores, assim, os mais fanáticos por Batman, sempre querem ver uma história, né? Que acho que nunca foi publicado ou fizeram um filme animado sobre isso, onde o Batman, na verdade, está internado num sanatório e todos os médicos dele que ele conhece lá são os grandes vilões que tem na cabeça dele. Novidade pra ninguém que o Batman ele é um personagem perturbado e tudo mais, né? E se você parar pra analisar, isso daria uma história de universo paralelo bem interessante, né? Seria uma pegada estilo aquele filme Sucker Punch. Sim, exatamente. Exatamente aquilo. Só que, é claro que entra a galera que fala que não, que na verdade tudo isso é isso que é a verdade. Por isso que o Batman faz isso, aquilo lá. Eu acho que quando se trata de teorias que os fãs começam a fazer em torno de séries, das coisas, eu acho que essa sempre é uma das mais usadas, né? Assim, é a mais querida, entre aspas, pra se tornar teoria de conspiração, assim, do universo daquela série. É o personagem, na verdade, está em coma e tudo isso é um sonho, né? Acho que é bem básico isso, né? Sempre desculpa que o personagem tá em coma, por isso que acontece tudo aquilo. Ou que seja morreu no Pokémon, já, né? seja embaixo. Sempre morreu, alguma coisa do tipo. Sim. É sempre alguma coisa que o personagem não pode estar na realidade, né? E eu acho que essas teorias, principalmente de séries e tudo mais, assim, começou muito assim na internet, na época que começou a passar aquela série Lost, que era uma série bem diferente para a época dela, que o pessoal, na época do Orkut principalmente, né, o pessoal ficava inventando várias teorias, né, para descobrir o que era que estava acontecendo, porque era aquele tipo de série que acontece isso, mas não mostra quem que fez ou o que ocasionou aquilo, né, e ficava aquele mistério, temporada atrás de temporada. Essa é uma das maneiras de deixar a série interessante, né, por muito tempo, assim, você joga uma informação lá que pode ter várias interpretações, e aí os fãs vão criando teorias, e isso vai deixando a série viva, né? Não é só Lost, assim, várias outras séries depois de Lost, e até, eu não sei antes, mas deve ter também, com certeza, utilizam desse artifício para manter a série viva, para manter a série sempre na cabeça das pessoas, sempre, para as pessoas sempre terem interesse naquilo. Né? Todo mundo discutindo, criando teorias, criando novas ideias, justamente para poder manter a série na boca do povo. Sim, manter o negócio popular, né? Pessoas falando. Porque enquanto tem gente falando, vão ter pessoas que vão ficar interessadas, assim, por ouvir falar e vai querer assistir. Mas já que o Digão falou uma de Batman, eu vou falar uma que é engraçada, é mais cômica, na verdade. Que o pessoal, os fãs da franchise de Fate, acreditam que, na verdade, o universo de Fate não passa de um projeto da Type Moon junto com o governo japonês para, na verdade, reescrever a história utilizando personagens fictícios e transformando todos esses personagens da nossa história em meninas. O quê? O Arthur virando menina, Nero virando mulher. Meu Deus do céu. Tanto que se você for pesquisar no Google hoje em dia, Nero ou alguns certos nomes fictícios aí que existem em Fate, você só acha personagem de Fate no Google Imagens. Você não vê mais a figura histórica. Olha, é uma boa teoria, eu gostei. Vou dar fundo nela. Mano! Aí assim, o povo inventa teoria de tudo quanto é coisa, né, hoje em dia. É muita criatividade, né? Isso aí a gente tem que... Mas tudo que a gente sabe é que, na verdade, é sempre o governo que tá envolvido em esconder todas essas coisas. Isso aí é praticamente um padrão, né? Eles sempre querem colocar o governo de alguma forma. É porque eu acho que muda o país, pode mudar o país, mas todo governo ele ainda tem o seu lado meio obscuro, de certa forma, e todo país tem um certo nível de corrupção. Alguns bem maiores, outros bem menores, mas existe um certo nível de corrupção. Então eu acho que essas coisas ajudam a gerar mais
Contribuem para o imaginário, né, da população, e é uma forma até de escapar, né, ou de culpar o governo ou essas entidades, essas grandes empresas, entidades maiores, de forma menos direta, né, e tão nociva, né. Pelo menos o pessoal, quando tá nisso daí, eles estão tentando, de alguma forma, buscar, sei lá, soluções. Pelo menos eles estão correndo atrás de algo, né? Querendo ou não. Nesse caso de governo, quando começaram a colocar CPF na nota fiscal paulista, né? O povo falava que era pro governo saber o que o pessoal tava comprando, que não ia dar pra fazer nada, que era só pra registrar, né? O que você compra a sua vida inteira. Tipo, é uma teoria da conspiração não tão grande quanto outras, né? Mas rolava esse tipo de comentário. É que esse negócio de governo fiscalizar a vida dos cidadãos é teoria da conspiração que existe em todos os lugares. Vira até meme, né? Já tem até meme na internet, assim, a FBI tá vendo o que você tá fazendo, né? Sim, a NSA, né, na época que explodiu, aquelas coisas com o Snowden e tudo mais. E... o caso do Snowden aí foi muito forte, né? Ganhou filme, ganhou documentário. e é algo real, né, e tudo mais que aconteceu, então... Eu lembro que na mesma época que rolou isso aí, eles tiraram uma foto, uma coisa do tipo do Zuckerberg lá, o criador do Facebook, que ele tava tampando a webcam dele do notebook, né? Aí juntou Snowden, mas isso eles falaram, gente, vocês não podem deixar o webcam no quarto de vocês, celular, televisão, porque tá todo mundo vigiando, estão vendo vocês trocando de roupa, vocês fazendo tudo. E não contribuem que algumas coisas que nem aconteceu essa semana, né, acabam piorando essas situações, né? Porque essa semana descobriram um bug no Facebook do iOS em que ele liga a sua câmera sem seu consentimento, tem hora sozinho. E aí descobriram porque um cara tava trocando a foto do perfil, eu acho, e na hora que ele foi começar a dar swipe pra cima, ele viu que a câmera tava meio ligada atrás. E aí descobriram que ele tava deixando a câmera ligada, que o Facebook no iOS tava deixando a câmera ligada. Aí esse tipo de história não contribui nem. Esse tipo de bug, se é que é bug mesmo, né? Não contribui nem um pouco pra isso. Piora ainda mais a situação que já não era muito favorável, não é mesmo? Sim. Mas no geral, acho que tudo isso acaba contribuindo, assim, pra influenciar naquela distopia, né, que a gente conhece de livros e filmes e tudo mais, que é aquele cenário extremo onde o governo controla tudo mais, sabe? Seu sangue, se já vai ter doença ou não, todo aquele tanto de coisa. E as pessoas. Sim, Cyberpunk. E China. E as pessoas acabam viajando na maionese, ou não, né? Com todas essas coisas, essas notícias que a gente vê na internet hoje em dia. Mas a verdade é que não existe nada mais estranho e mais bizarro do que a vida real. Achei que você falasse Stranger Things, porque coisas mais estranhas, tá? Né? Eu pensei que ele ia falar do Estranho Mundo de Jack. Olha, eu aprovo, hein? Vocês estão indo muito longe, gente. Eu tô aqui, ó, na realidade. A realidade é a coisa mais estranha, gente. Mas você não sabe se a realidade que nós estamos é a real mesmo. Se a gente tiver na Matrix. E se a gente não existir? E se um de nós estiver inconsciente, em coma, e está sonhando tudo isso? Para! Que horror! Muitas vezes eu paro e penso, será que eu tô vivendo e nada que ao meu redor é real? Inclusive, eu lembrei de uma coisinha muito legal também. É legal aqueles posts que o povo coloca que é só uma imagem preta e um escrito assim: se você estiver vendo essa mensagem e não uma imagem, sei lá, de um campo florido, é porque você está inconsciente do não sei o que, a gente está tentando te enviar uma mensagem. Ai, credo! É muito bizarro e legal. Eu nunca vi isso, ainda bem, acho que senão... Hoje eu já não vou conseguir dormir direito, gente. Culpa da Academia de Nerds. Tô revoltado com vocês. Mas... agora a gente quer saber de você, nosso ouvinte, qual que é a sua teoria da conspiração favorita. Manda pra gente no nosso Instagram, manda pra gente no nosso Face, ou no nosso e-mail, que o Digão vai falar daqui a pouco, porque a gente posta episódios novos da Academia todas as segundas-feiras. Então segue a gente no Instagram ou no Facebook, é só procurar por Academia de Nerds pra acompanhar os posts e saber quando a gente posta aula nova. Nós postamos aulas novas sempre no SoundCloud, então é só procurar por soundcloud.com/Academia de Nerds. E de lá ela vai para o Spotify, vai para outras plataformas de streaming e também para os agregadores de podcast.
Acho que hoje o Léo esqueceu todos os agregadores, né? Geralmente ele fala uns 3, 4, né? Agora ele tá falando 1 e agregadores só, né? Esqueceu do Castbox, né? Já esqueceu, né? Ai, é um exercício muito difícil. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Hoje a minha memória tá péssima e vocês ferraram com a minha cabeça. Então meu psicológico não tá na frequência normal. Bom, e caso vocês queiram interagir com a gente, é só participar lá dos stories que a gente tá postando lá no Instagram. Ou como o Léo já avisou vocês, mandem e-mails pra gente, mandando perguntas, sugerindo temas, qualquer coisa, para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Ei, se você estiver ouvindo isso, você esteve em coma nos últimos 20 anos. Isso é uma mensagem que a gente está tentando enviar através de um projeto novo. Acorda.